Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Abra sua Bíblia em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3, que diz desta maneira: Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Nós vamos dar continuidade conhecendo as armadilhas de Satanás. Nós começaremos agora um pequeno análise sobre este tríade que nós estamos pensando em fazer. Quero que pense num possível quadro. Imagine você morando num bairro cheio de violências, crimes, tráficos. Todos os dias você ouve falar de alguém que foi assassinado, violentado ou sequestrado. Alguém fica de campanha perto de sua casa, aguardando o momento certo de entrar e pegá-lo de surpresa. Os planos são de tomar você e sua família como reféns, roubar sua casa, destruir seus equipamentos e ferir aqueles que você mais ama. Olha, ele descarta a possibilidade de matar alguém se houver a reação. Ele não descarta. Ele está pronto para qualquer coisa. O sujeito age com frieza e não adianta chorar e suplicar por misericórdia. Ele está disposto a tudo. Olha a pergunta, sabendo da violência que o cerca, você, por acaso, já imaginou deixar as portas e janelas de sua casa sem trancas? Aí você dizia, para mim, claro que não, de forma alguma. Imagine um pouco mais. Você iria dormir com a porta da sua casa apenas encostada ou totalmente aberta? Aí você responde, claro que não. Deixar a casa trancada e sem segurança, deixar a casa destrancada e sem segurança é um problema sério. É absurdo e é assim perfeitamente que as pessoas estão fazendo e agindo. Só que estou falando da sua casa espiritual. As pessoas costumam deixar aberta a porta da alma. A porta da alma, aqui é que nós vamos começar a adentrar. É isso que nós estamos vendo todos os dias. As pessoas estão ali, à nossa frente, assentadas nos bancos das igrejas por onde tenho pregado a palavra. Não importa onde estejam essas igrejas, gente de todos os povos e culturas, gente rica, gente pobre, olha, cultos e incultos, sábios e ignorantes, todos têm em comum algo praticamente incomum. São vítimas de um adversário arquitetador, sábio, que os controla onde quer que estejam. Elas deixam abertas as portas ao diabo. É nesse momento que eu te chamo à desobediência à autoridade de Deus, é rebelião, é como pecado de feitiçaria. E é nesse tipo de arena que você está chamando para lutar contra Satanás. Ei, você é presa fácil. Possivelmente você suspira e diga, bem, rebelião e desobediência não é comigo, isso não me preocupa. Calma, você ficará surpreso. Satanás não é tão bobo assim. Ele e seus asséculos são astutos e habilidosos. Muitos irmãos não são voluntariamente rebeldes, ao contrário, caem na rebelião de forma sutil e enganosa, devagarinho. Antigamente nós tínhamos algo que era ensinado nas classes dos cordeirinhos de Cristo, jardim das crianças na igreja. Cantávamos que Satanás vinha com sapatinho de algodão. Estou certo de que você deseja conhecer esse tipo de engano e quer guardar sua casa, sua família e sua vida. Então, meu amado, eu gostaria de te falar uma coisa. Nós estamos vivendo dias de engano, profundo engano. Satanás é especialista em fraudes. Ele não é somente um enganador. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Está lá em João 8,44. O Senhor nos alertou que as ilusões e as mentiras do diabo serão tão fortes nos últimos dias que enganarão até mesmo os eleitos de Deus.
lá em Mateus 24. Paulo comparou esta vulnerabilidade do crente com a decepção da maneira como Eva foi enganada. Eva foi seduzida pelo engano. Com Adão foi diferente, ele não foi enganado. Ao falar da natureza da transgressão de Adão, a Escritura diz: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ela foi seduzida à desobediência. Enquanto Adão agiu conscientemente. Amados, eu estou te falando, fica ligado. Por pura ignorância é que a maior parte dos desobedientes estão sendo enganados. Desobedientes. Tenho um clamor especial por esse tipo de pessoa e creio que ao conhecer a verdade, ela colocará o inimigo porta fora correndo. Amados, nós estamos vivendo um momento na qual estamos vivendo a distorção da palavra de Deus. Distorção da palavra de Deus. Assim como foi lá no jardim. Vejamos como Eva foi enganada por Satanás. Eva, ao que parece, não era lá tão suscetível ao engano. Afinal, vivia num ambiente saudável e nunca sofrera abuso de autoridade. Ela não tinha problemas com o pai, patrão ou com o pastor. O jardim florido em que vivia era livre de qualquer influência ou opressão demoníaca. Tudo que ela conhecia era a bondade e a provisão divina. Já que Deus a visitava todos os dias, ela caminhava na presença de Deus. Então, como a serpente conseguiu enganá-la? Deus tinha dado uma palavra, uma seguinte ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Em sua bondade, Deus fez uma provisão alimentar que dizia: comerás livremente. Sua autoridade, contudo, colocara restrição. Preste bem atenção. Amados, Deus disse que poderiam comer de todas as árvores, menos de uma árvore, menos de uma árvore. Um dos atributos de Deus é o amor, é o de amar, é o de dar, é o de se doar. Tanto é que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele queria companheiros no jardim que o amassem e o obedecessem. Ele não criou robôs sem liberdade de escolha, mas pessoas à sua imagem com poder de decisão. Ao restringir o acesso à árvore da vida, ele escolheu a maneira de protegê-las da morte. Elas teriam que usar o livre-arbítrio, confiar e obedecer. Sem ordens não há escolha. Amados, assim também é dentro da casa de Deus. Por isso que o pastor dá ordem ao rebanho, porque para que eles possam escolher obedecer ou não obedecer. Vejam as palavras da serpente. É interessante. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. A serpente ignorou a generosidade de Deus e deu ênfase à exceção. Preste bem atenção. Deixando Eva entender que estava sendo privada de alguma coisa. Com apenas uma pergunta, ela distorceu a ordem protetora de Deus, fazendo-a soar como se fosse uma injustiça. Você percebe o desdém na entonação da voz da serpente quando pergunta: Deus disse que não poderás comer de toda a árvore? A pergunta insinuante, né? Insinuava e insinuante, que levava a Eva a pensar como Deus um tomador e não um doador. Vai, Deus está me tirando o direito de comer da árvore. Então nesse momento ele não é doador, ele está me tomando, ele está me restringindo, tirando o meu direito. Satanás conduziu Eva pelo caminho da razão e com isto colocou em dúvida a bondade e a integridade de Deus. Depois foi fácil, bastava um pequeno passo e Eva estava contra a autoridade de Deus. Amados, nós estamos vivendo um ataque frontal à autoridade de Deus. Satanás é esperto. Ele atacou os alicerces da autoridade de Deus ao dar a ideia de um Deus injusto. A serpente atacou o domínio territorial de Deus na mente de Eva. A palavra diz que justiça e juízo são a base do seu trono. Olha, Eva
corrigiu a observação da serpente, mas a semente da dúvida contra a bondade de Deus já estava semeada. Olha, eu quero te falar, creio que quando Eva respondeu à serpente, é bem possível que ela tenha pensado a respeito da bondade de Deus. Não estou certa do porquê de que não podemos comer daquela árvore. Que mal faz? O que há nela de tão perigoso? Com tantas dúvidas, Eva se expôs ao perigo. Então, passou a questionar a autoridade de Deus. Eu quero te falar uma coisa, cuidado com as vozes. Voz de Deus, voz do homem e voz de demônio. Você tem que ter a percepção espiritual para entender e saber discernir quem é a voz. Não vá conversar com o demônio. Não converse com demônios. Olha, preste atenção, leia a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. A palavra de Deus. Deus está falando com você. Ali a serpente viu uma oportunidade de atacar a autoridade, a fidelidade, a bondade de Deus, contradizendo ousadamente: é certo que não morrereis, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. O mestre do engano minou a confiança e a lealdade de Eva. E Eva tinha essa confiança em Deus, afirmando-lhe que não morreria. Ao agir com rapidez, ela trouxe o seguinte raciocínio: vocês não vão morrer. Ao contrário, serão como deuses, sábios e capazes de escolher entre o bem e o mal. Assim vocês não ficarão mais subjugados a ele e às suas ordens injustas. Aí você começa a ver argumentos que questionam a submissão. Amados, nós estamos vivendo um momento em que a quebra da submissão é algo afrontoso. E nós vemos isso dentro da igreja através de algo que adentrou a igreja, que é o feminismo. Por que que eles podem e eu não posso? Amados, cuidado. O feminismo está destruindo a igreja. Amadas de Jesus, cuidado com o feminismo, cuidado com Eva. Lembra do texto que nós lemos agora. Eva ficou atônita. Ela deve ter preocupado e preocupando e dialogando consigo mesmo. Será que esta é a razão porque Deus não quer que eu coma daquele fruto? Ao olhar para a árvore, mais uma vez, ela viu aquela árvore e viu sob uma outra perspectiva. Fixando os olhos, viu o fruto proibido. Julgou que ele era bom e agradável e não era um fruto ruim e mau. Somente vagueou. Olha, poxa, deve ser gostoso e nos dará conhecimento. Por que negar a mim mesma um fruto tão maravilhoso e gostoso como esse? Ao colocar em dúvida o fundamento do caráter divino e ao questionar a bondade e a integridade de Deus, Eva viu que não havia mais razão de submeter-se à sua autoridade. E aí, neste momento, ela viu e ela tomou certeza que ela teria que dar o próximo passo. E o próximo passo foi a rebelião, ou a vontade própria. Eva apanhou o fruto, comeu e deu ao seu marido. Seus olhos foram imediatamente abertos e viram que estavam o quê? Nus. A desobediência trouxe consigo a morte espiritual. Eles se submeteram a Satanás, usurpando a palavra de Deus, tomando para si algo que não era para si. Abriram as portas de suas vidas ao diabo, que se tornou seu novo mestre. Não somente permitiram que ele entrasse em suas vidas, mas em todo mundo. Paulo afirma de forma categórica: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amados, foi assim que este ato de desobediência gerou destruição, pecados e enfermidades, que se multiplicaram por todas as gerações após geração, até chegar até nós. A rebelião de Adão e Eva abriu as portas para que Satanás dominasse e destruísse a raça humana. Ele aproveitou a oportunidade para tornar-se
como Deus sem submeter-se a ele, subjugando a criação de Deus e se entronizando sobre a terra. Você acha que mudou alguma coisa? Satanás continua trabalhando da mesma forma. Ele continua da mesma maneira trabalhando. Tudo permanece igual. A maneira de Satanás agir mudou muito pouco em nossos dias atuais. Ele ainda tem a gana, a vontade, o desejo em perverter o caráter de Deus, jogando-nos contra a sua autoridade. A Bíblia Sagrada diz no livro de Tiago: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você deve colocar seu coração de uma forma que a vontade de Deus tem que prevalecer e tem que ser boa. Eu quero que você entenda: cada dom perfeito vem de Deus, não existe outra fonte. Abrace esta verdade e coloque em seu coração. Não deixe que as aparências o enganem. Se Eva levasse em conta esta advertência, jamais cairia no laço do diabo. Ao contrário, ele mirou além da provisão de Deus, pensando em seus próprios desejos. Amados, Eva e Adão, o seu esposo, se afastaram da graça de Deus para viverem segundo o curso deste mundo. Amados, quantos casam com a pessoa errada por razões também erradas? Deus já havia as advertido através de seus pais ou de seus pastores, até mesmo mostrando que estavam fazendo a escolha errada. A razão dessas pessoas trabalhou mais forte, sufocando os desejos da carne, sufocando as vozes que falavam com ela dioturnamente. Determinadas a este tipo de companheirismos, escolheram pessoas agradáveis aos olhos e às suas satisfações pessoais, decidindo tomar a sua própria vontade e não a vontade de Deus. O sofrimento virá sem o suprimento de Deus. Olha, com consequências da falta de juízo. Muitas pessoas desobedecem a Deus porque são seduzidas por aquilo que lhe parece bom e agradável. É bem possível encontrar prosperidade e conselho fora da palavra de Deus. São pessoas que buscam fazer sua própria vontade. Divertem-se e vivem como bem querem. Tais pessoas têm prazer no não de Deus. Pensam que Deus as privou de tudo que é bom e divertido. Acham que Deus não entende suas necessidades e ignora a importância de seus desejos. Acham que Deus lhes é infiel por não responder às orações como elas querem. Pensam no seu coração: por que esperar pela resposta de Deus? Fique com o que é bom e agradável e agora tome a decisão. Amados, situações que nos levam a pensar. Eu quero te falar uma coisa. Deus está te chamando a tomar uma palavra. Uma palavra que vem do Calvário. Considere a vida de Jesus. Ele esteve no deserto durante 40 dias e 40 noites. Esteve ali sem qualquer conforto, abstendo de água e comida, teve fome e esteve perto de morrer, ali de sede de tudo. Se não tivesse logo um pouco de água e comida, morreria. O que apareceu primeiro, a provisão ou a tentação? Preste atenção, provisão ou tentação, o que veio primeiro? Foi nesta hora que o diabo veio tentá-lo dizendo: se és filho de Deus, colocando em dúvida, lembra lá? A mesma coisa, manda que essas pedras se transformem em pão, colocando em dúvida a divindade de Jesus. Ele fez com Jesus o mesmo que havia feito com Eva. Questionou o que Deus declarara 40 dias antes, junto às margens do Rio Jordão, proclamando do céu que Jesus era seu filho. Se tu és filho de Deus, lembra? E lá ele diz assim: este é meu filho amado, a quem me comprazo. A ele ouvi-o. Olha só, Satanás tentou distorcer o caráter de Deus, porque ele o trouxe aqui para você morrer de fome, porque ele não providencia comida. Quem sabe você tem que sair à procura de alimento. Se não fizer, ficará desnutrido, poderá morrer ou ficar com sérios problemas de saúde. Use a sua autoridade, sirva-se, tome estas pedras e transforme-as em pão. Amados, eu começo a ver aqui que quando você tem a palavra de Deus na vida, você começa a viver de uma maneira diferente. E Jesus respondeu com a própria palavra. Naquele momento, eu quero te dizer uma coisa. Resistiu à tentação do diabo. Jesus resistiu.
que queria que ele tomasse a iniciativa própria. E só depois disso é que o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. Sabe por quê? Jesus, nos seus dias da carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amados, Deus ouviu a Cristo por causa de sua vida piedosa. Ele não duvidou da bondade de Deus. Amados, eu quero te falar uma coisa. Existem princípios universais e importantes. Para fechar, a obediência mantém as portas ao diabo fechadas, negando-lhe acesso legal. E a desobediência deixa aberta as portas ao diabo, dando-lhe acesso. Neste momento, eu quero encerrar aqui dizendo para você, assim como Jesus, se mantenha firme. Se mantenha firme, porque Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos encerrar para não ficar tão longo. Deus te abençoe e vamos continuar na próxima. Aqui, nós estamos falando das coisas de Deus para a nossa vida. Ou seja, fechando as portas que o diabo abre. Fechando as portas que o diabo abre. Deus os abençoe, porque nós não desconhecemos as armadilhas de Satanás. Fica na paz do Senhor Jesus. Pastor Eli Lima, Brasília, Distrito Federal.